Hoje no programa a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que são políticas públicas. E para isso nós trouxemos aqui o professor e doutor César Albéniz. Ele vem falar sobre a importância das políticas públicas, quem somos nós, né? Para cobrar as políticas públicas, a importância da sociedade, o que está faltando para que a gente possa se manifestar? É preciso que a gente ouça essa entrevista e leve a sério vários detalhes. Teremos também hoje uma culinária aqui deliciosa. De vez em quando eu faço assim uma surpresa, né? Hoje eu não vou falar qual é a culinária não, para vocês poderem acompanhar. Mas eu vou mostrar uma culinária bem gostosa. Este é o programa Simplesmente com Elusa Xavier e ele já está no ar. Nós estamos aqui com o professor e doutor César Albéniz, ele que vem falar para a gente sobre políticas públicas. Primeiro eu quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco para conversar sobre um assunto tão importante na vida de uma comunidade, de uma cidade, de um país, enfim. É um prazer tê-lo aqui. Igualmente, Luz, agradeço desde já o convite, né, a Record News por essa oportunidade. Vamos conversar um pouquinho, aprofundar sobre essa palavra, na verdade, hoje tão falada pelos nossos políticos, né? A importância das políticas públicas, mas o que são as políticas públicas, né? Então vamos lá, a primeira pergunta, né? O que são as políticas públicas? Então, Ilusa, hoje, diante do quadro que a gente está vivendo no Brasil, nessa crise ética na política, né? Operação Lava Jato, todas essas denúncias de corrupção que está acontecendo no nosso país, levanta a discussão do que são as políticas públicas, né? Do ponto de vista da academia, da ciência, né, no Brasil passou-se a estudar mais profundamente a questão das políticas públicas a partir dos anos 50, 50 e 60. Né? E políticas públicas, na verdade, é todo o conjunto de ações promovidas pelo Estado em resposta aos anseios da sociedade. Então a sociedade tem um problema, apresenta um problema, e o Estado, a partir da pressão da sociedade, é chamado a discutir e resolver esse problema. Nossa, isso é seríssimo, hein? Com certeza. Essa resposta é seríssima, né? E essas respostas aparecem exatamente na forma das políticas públicas, seja a política pública de saúde, a política pública de educação, a política pública de assistência social e todas as demais políticas públicas. Então, as ações feitas pelo Estado para tentar resolver ou minimizar os problemas da sociedade são um conjunto de ações que nós chamamos exatamente das políticas públicas, né? E quando a gente fala da política pública e que você explica muito bem explicado, eu gostaria que você falasse para a gente assim, um pouquinho mais profundo da importância de não se exigir, mas da importância de se ter o retorno disso tudo, né, que é esperado. Exatamente. Então, Elusa, diante dessa crise que o país está passando, né, toda essa crise ética na política, fez com que a nossa população, em certa medida, acabasse não gostando da política. Né? Da política se afastasse profundamente. Isso, da boa política, ou da política como ela deveria ser. Infelizmente, o que acontece no Brasil, em outros países, né, por conta dessa questão da corrupção, é uma perversão da verdadeira política. Eu dou aula dessa disciplina de introdução às políticas públicas e a primeira parte da disciplina a gente discute exatamente o que é a política, né? O que é o sentido original da palavra política, que nasceu na Grécia, né, entre os gregos, e quer dizer exatamente a organização da sociedade, como nós devemos participar, né, da cidade. Nós somos, inclusive Aristóteles, que é um grande cientista grego, vai definir o ser humano como um animal político, quer dizer, é um ser que se desenvolve na vida em sociedade, portanto na cidade, né? E depende do que a cidade nos proporciona para aquilo que a gente pode desenvolver ou não. Em outras palavras, o que Aristóteles nos ensina é de que nós dependemos da sociedade em que a gente vive, né? Se essa sociedade oferece condições para que cada ser humano possa, primeiro, descobrir quais são as suas capacidades e, descobrindo essas capacidades, ter condições de desenvolvê-las. Então, isso tem a ver com a política. Inclusive, o Aristóteles adiciona, né, a função da política, que é, além de realizar o bem comum, quer dizer, atender os anseios da sociedade, coloca também como finalidade da política a felicidade, né? Então, a boa política,
ela deve estar a serviço não só de tentar resolver os problemas sociais, mas também com que a cidade, né, sendo bem governada, possa proporcionar felicidade às pessoas, que na verdade é isso que o ser humano busca aqui, né, nessa existência que a gente tem, buscar a felicidade. Né? Então Aristóteles já coloca como objetivo da política o bem comum e a felicidade. Né? E nesse ponto de vista, as políticas públicas são exatamente as ações feitas pelo Estado, né, para tentar atingir ou proporcionar, né, a solução aos grandes problemas que a sociedade vive. Né? Então, nesse sentido, é muito importante a política pública. Por isso que a gente, como eu sou um cientista social, pesquiso isso e tantos outros no Brasil, colocam que a gente não deve falar mal da política. Porque a nossa vida depende da política. Não nos traz nada de benefício. Exatamente, né? Mas por quê? Porque no Brasil a gente vê que o Estado arrecada muito e oferece pouco. Né? Mas isso é uma questão que nós temos que brigar para que, de fato, o Estado cumpra a função dele, como está na nossa Constituição de 88, que é uma Constituição bastante avançada. Lá se tem garantias individuais e coletivas bastante avançadas. Agora, é preciso que a sociedade saiba disso, se organize e cobre dos políticos para que, de fato, eles façam aquilo que eles prometem nas campanhas eleitorais. Né? Esse assunto é um assunto muito interessante, que nós vamos chamar no próximo bloco e que me faz lembrar de um político daqui de Cachoeiro, que um dia eu entrevistei, e ele disse para mim assim: Heloísa, eu fui candidato, eu fui eleito, eu tinha várias promessas e fiquei 4 anos e nunca ninguém me cobrou, e nunca ninguém chegou perto de mim para perguntar assim: você fez aquela calçada, vamos dizer, o mínimo que você tinha prometido? Então nós vamos perguntar ao professor e doutor aonde entra essa fiscalização nossa? Quem somos nós, participantes dessa fiscalização? Por que somos tão omissos quanto isso que falamos aqui agora? Você vai responder isso para a gente no próximo bloco, que eu acho que é uma pergunta muito interessante. Já já nós estaremos de volta, não saia daí.